Olá, meu nome é Juan, sou estudante do sétimo semestre de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na PUC de São Paulo. E aqui vou explicar, o caderno do encontro 2, da matéria do professor Jefferson Silva. Bom, começando aqui explicando, o exercício 1.1, aqui está a minha resposta dele. Aqui, eu dei um pontapé inicial, então instanciei, a Fast API e já joguei alguns metadados aí, no construtor. E isso é bom, porque a API ela já nasce com uma documentação, OpenAPI. E eu criei essa rota raiz, para dar um aviso, e confirmar que o servidor ele está online. Partindo aqui para o exercício 1.2, aqui, como a gente ainda não tem, um banco de dados, estruturado tudo para poder usar aqui, eu criei uma lista de dicionários para simular, os nossos pratos. Então, o FastAPI nesse caso é inteligente porque ele vai fazer uma serialização automática, ou seja, ele vai pegar, essa lista Python, e transformar num arquivo JSON, que qualquer navegador entende. Tá? Bom, partindo aqui, para o próximo exercício, aqui a gente vai usar, o path parameter. Então, o ID do prato ele vai vir direto na URL, e para a busca ficar mais elegante e performática, eu utilizei a função next, como um gerador. Então, se o ID não existir, a API imediatamente ela vai devolver um erro, avisando que o recurso não foi localizado. Tá? Indo para o exercício 1.4, tá? Bom, aqui vai ocorrer a utilização de filtros inteligentes, os query parameters. Então, é um esquema de passar filtros, como por exemplo, categoria igual a massa. Então, aqui eu usei, a classe query, do Fast API para criar algumas validações extras, tipo tamanho mínimo do texto, garantindo que ninguém mande lixo ou coisas necessárias para nossa API. Tá? Bom, indo aqui para o 1.5, aqui a gente vai juntar, path e query, para fazer uma projeção de campos. Então, o usuário que ele vai poder escolher se ele quer ver o prato completo, ou só um resumo com nome e preço. Isso é bom para economizar banda, e deixar o aplicativo mais rápido. Bom, partindo aqui para o 1.6, que é a parte de cadastrar pratos. Bom, aqui coisa começa a ficar um pouco mais complexa, Então, a gente vai começar a usar o método POST, para receber os dados. Aqui também ocorreu a utilização do PyDentic, para criar um contrato, um esquema. Então, se o usuário mandar um preço que não é um número, por exemplo, a API na mesma hora vai identificar isso como errado, né, e isso vai correr para valorizar a segurança, dos dados. Tá? Bom, o 1.7, aqui a gente vai ter a separação do que entra e sai, do input e do output. Tá? Então o cliente ele vai mandar o básico que ele quer, mas a API ela vai devolver o prato, como um ID, e um timestamp de criação que o servidor gera sozinho. Então eu usei o response model para garantir que a gente só entrega, para o cliente o que ele realmente precisa ver. Tá? E o 1.8, tá, o último aqui do bloco 1, aqui a gente vai fechar com chave de ouro, replicando toda essa lógica para um novo domínio, o domínio das bebidas. Então, ocorreu o CRUD, completo, vamos dizer, com cadastro e listagem filtrado. Isso vai mostrar como a estrutura, que a gente montou, ela é escalável, para qualquer parte do restaurante. Bom, então aqui partindo para o bloco 2, então a gente aqui nesse bloco a gente vai parar, dizer informalmente assim, de dizer
que tá tudo bem, né? Então, falando aqui das minhas respostas, né, com base no que eu executei, né? No caso 1, né? No caso do ID que não existe, né? O estado retornado foi 200, né? Ok. E o correto deveria ser 404 not found, né? O problema aqui é que a API ela retorna sucesso mesmo não encontrando o prato, ela devolve um JSON, né, dizendo não encontrado, mas o navegador cliente, né, acha que está tudo certo. O correto é o servidor avisar que o recurso não existe via, né, status code. No caso 2, né, aqui o problema, né, vai ser de pratos com dados inválidos, né, como nome vazio, preço negativo, né, o status retornado, né, aqui no caso foi 200, né, e o correto deveria ser 422 unprocessable entity. Né. Aqui o problema é a API cadastrar um prato sem nome, né, e com preço de menos R$ 10. Não existe a validação de regras do negócio. Isso suja o banco de dados com informações que não fazem sentido. Né. No caso 3, né, vai ter também um método post igual 2. Né. O problema vai ser pratos com campos obrigatórios faltando. Né, o status retornado foi 422 e o correto, né, deveria ser 422 também. Né. Aqui, né, o Pynetic, né, junto com a FastAPI, ele já trabalha por nós. Ele percebe que a estrutura do JSON está incompleta e barra a entrada automaticamente. Né. Aqui, no caso 4, né, mesma coisa dos 3. Né, o retornado, né, status é 422 e o correto é 422 também, né? E o FastAPI ele também já valida tipos básicos, né? Então, como a gente definiu que o preço máximo é um float, né? Então, se mandarmos um texto ABC, ele recusa a requisição na hora, né? Bom, indo aqui para o exercício 2.2, né? Aqui a gente resolve, né, um problema clássico, né, que é a API retornar, né, o 200 ok, mesmo quando, né, não achava nada, tá? Então agora, se você buscar um prato que não existe, né, a gente vai usar, né, o HTTP, né, exception para lançar, né, o 404 not found de verdade, né? E o segredo aqui é o raise, né? Ele vai interromper o código na hora, tá? E já mandar, né, a verdade, né, para o cliente. Indo aqui já por 2.3, tá? Aqui a gente vai começar a usar o field, né, no Pydantic. Então, aquele prato, né, com nome vazio ou preço negativo, né, aquilo vai acabar definitivamente aqui. Né? Então, agora a gente vai definir constantes, né, direto no modelo. Né? Então, o nome ele tem que ter no mínimo 3 letras, né? O preço ele tem que ser maior do que zero e a categoria tem que entrar na lista oficial. Né? Isso dado não bater, né, o FastAPI não deixa entrar na cozinha. Né? Bom, indo para o 2.4, aqui a gente vai colocar regras de negócio. Né? Então, a gente vai subir o desafio de nível. Bom, a gente vai criar um validador, né, customizado, para garantir que ninguém dê um desconto muito grande. Né? Então a regra ela é bem clara, né? O preço promocional ele tem que ser menor do que o original, né? E o desconto não pode passar de 50%. Né? Para isso a gente vai usar o Field Validator para comparar dois campos ao mesmo tempo. Né? Então nesse caso vai ser a inteligência da API, né, protegendo o lucro do restaurante, né? Para que não tenha nenhuma bobagem, né, feita. Aqui no 2.5, né, não só no 2.5, mas também no 2.6, né, mostrando aqui brevemente os dois, né, fazem basicamente a mesma coisa, né, eles trabalham com exception handlers. Né. Bom, aqui a gente vai dar, né, uma melhora, né, no visual das mensagens de erro. Né. Então,
aquele erro que a gente está acostumado a ver, né, 422 gigante, feio, né, que a Fast API manda por padrão, né, a gente vai mudar isso, né, a gente colocou um exception handler, né, global. Então, tanto no erro de validação agora, né, quanto no erro da página não encontrada, né, eles retornam, né, no formato bonito, né. Então isso vai facilitar a vida, né, de quem vai consumir a nossa API no front-end, né. Bom, indo pro 2.7 aqui, né, a gente vai fechar o bloco 2 por aqui, né. Bom, então aqui a gente vai encarar, né, um desafio real, né, que é consertar uma API de reservas, né, que estava completamente destruída, né. Então, nós vamos resolver aqui 5 problemas críticos, né, desde erros que retornavam, né, até o status 200, né, até a falta de verificação, né, se uma mesa já estava ocupada, né. Então agora o sistema de reservas ele está sólido, né, validando tudo e tratando conflitos, né, como uma API profissional, né, ela deve fazer, né. Então estão aqui todos, né, os erros, né, tratados, né. Então primeiro aqui a rota de busca por ID retornava um estado 200 mesmo quando a reserva não existia, né, enviando um texto de erro, né, no corpo da resposta. O correto é retornar, né, o status code 404. Né. No 2, o modelo de entrada reserva input ele não tinha validações. Né. Isso permitia criar reservas para mesa zero ou para um número negativo de pessoas. A gente colocou, né, o field, né, para colocar um número mínimo, né, de 1. Então, aqui no 3, né, a rota de cancelamento, né, ela não tratava o caso de tentar cancelar uma reserva que não existe, falhando silenciosamente. Né. Aí a gente adicionou um raise HTTP exception, né, com o status code de 404. Né. No problema 4, na listagem de reservas, né, o código ele tentava comparar o campo booleano ativa com uma string true. Né. E como o booleano nunca é igual a uma string, né, o filtro de reservas ativas nunca funcionava. Né. E, né, aqui no 5, né, a API, né, ela permitia criar várias reservas ativas, né, para a mesma mesa, né, no mesmo momento. Nós adicionamos aqui uma lógica para verificar se a mesa ela já estava ocupada, né, antes de confirmar a nova reserva. Né. Bom, indo aqui para o bloco 3, né, começando aqui pelo exercício 3.1, aqui a gente vai discutir, né, a importância da refatoração. Né. E aí, usando como exemplo, né, dois desenvolvedores, né, tentando mexer no mesmo arquivo ao mesmo tempo, né, arquivo no caso, né, main.py, né, isso, né, vai ser um conflito, né, no Git na certa. Né. Então, para achar uma rota de reserva no meio de 150, né, 200 linhas, como o exercício fala, né, mas pode ser até mais, é necessária, né, uma refatoração. Né. Então, falando aqui um pouco das respostas, né, aqui pergunta, né, se eu precisasse adicionar uma funcionalidade de promoções, em qual parte do main.py eu colocaria. Né. Aqui respondi que sem organização por routers eu provavelmente colocaria no final do arquivo, mas isso é totalmente arbitrário e bagunçado. Com a estrutura profissional eu criaria, né, um arquivo dedicado a routers/promoções.py, mantendo o código isolado e fácil de encontrar. Pergunta 2 é se dois desenvolvedores trabalhassem simultaneamente, né, um em pratos e outro em pedidos. Né, o que aconteceria no controle da versão Git? Eu respondi que se tudo tivesse no main.py, ambos editariam o mesmo arquivo que geraria conflito de merge, né, com toda certeza. E aí, com arquivos separados, cada um trabalha no seu modo sem interferir no código do outro, facilitando o trabalho em equipe. Né. Pergunta 3 é como que eu encontraria rapidamente
todas as rotas relacionadas a reservas, né? Respondi aqui no arquivo único, eu teria que criar, né, dar um Ctrl F e buscar por reserva, navegando por centenas de linhas. Com a estrutura de routers, basta, né, eu abrir o arquivo routers/reservas.py e tudo que eu preciso está lá, né, de forma limpa e indireta. Tá? Bom, explicando aqui, né, agora o 3.2, né, aqui eles vão falar aqui, né, do arquivo main.py e pratos.py, né. Então, estou procurando aqui né, o arquivo, né. Bom, aqui, né, a gente usou o API Router, né. Então, ele é como se fosse, né, uma mini aplicação, né, que cuida só de um assunto, né. Então, eu movi toda a lógica de pratos para lá, né, e no meu.py, né, que é o arquivo do exercício 3.3, né, 3.2 é o pratos.py, a gente só pluga os módulos lá. Então, se a API ela crescer e tiver 50 domínios, né, o nosso main.py ele vai continuar pequeno, né, e organizado, tá? Então, mostrando aqui brevemente o arquivo, né, main.py é esse aqui, tá? Bom, indo aqui, né, pro arquivo, né, do exercício 3.4, né, aqui a gente deu mais um passo na organização, né? Então a gente tirou os modelos PyDentic de dentro dos routers e criou, né, a pasta models, né? Isso porque, né, se um pedido precisar saber o formato, né, de um prato, a gente não cai naquele erro insuportável, né, de importação circular, tá? Então aqui a gente coloca cada coisa no seu lugar, né, as rotas em routers e contratos de dados em models. Models. Bom, indo já aqui pro 3.5, né? Aqui, né, a gente vai, né, parar, né, de deixar valores fixos, né, no código. Então a gente vai usar o base settings, né, para criar o config.py. Né? Então agora se o restaurante mudar de nome ou o limite de mesas diminuir, né, a gente só altera o arquivo, né, .env. Então a gente não precisa mexer, né, em nenhuma linha de código e nem reiniciar o servidor, né, caso ele esteja em produção. Então é o jeito profissional de gerenciar as configurações, tá? Bom, e aqui, né, a parte do exercício 3.6, né, no caso tá aqui, né, aqui vai ser, né, o fim, né, desse primeiro notebook, né? Então a gente vai aplicar aqui tudo o que foi aprendido, né, para criar um sistema, né, de reservas antecipadas do zero. Né? É o maior código de todos aqui. Então a gente cria um modelo, né, em models/reserva.py, né, com um validador que não deixa de fazer a reserva, né, por menos de uma hora, né, de antecedência. Né? Então no routers/reservas.py a gente implementa a lógica para evitar, né, que a mesma mesa seja reservada duas vezes no mesmo dia, por exemplo. E é a prova real de que a nossa estrutura profissional, né, aguenta qualquer funcionalidade nova. Então, no módulo, né, no caderno 1, é isso.